Olá, alunos do primeiro ano. Vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos trabalhar dois filósofos pré-socráticos, tá? Que é o Heráclito e o Parmênides. E eles são dos chamados pré-socráticos. Só recapitulando, assim, qual foi o papel desses filósofos, tá? Desses chamados filósofos pré-socráticos. Na verdade, eles cumprem uma função que ela foi primordial para a filosofia, para a história da filosofia. Então, como nós já falamos na aula passada, os pré-socráticos eles tiveram a preocupação de entender o universo, tá? A criação do universo, como o universo surgiu. E quando se fala universo, não é só o cosmos, mas ele queria entender tudo, toda a parte física que os seres humanos estavam inseridos, as florestas, as águas, o fogo, então tudo que existia na natureza, eles procuravam o entendimento e procuravam descobrir a origem. Ou seja, isso, se você olhar nos dias de hoje, parece ser algo um pouco sem sentido, mas só qual é o principal função ou qual é a importância desses filósofos? É exatamente o rompimento com uma ideia do mito. Você já sabe que é o mito, né? Que é aquela história que as pessoas contavam, não era submetida a nenhuma investigação, não eram questionadas, eram simplesmente aceitas, tá? Todas as histórias. Então, o que os filósofos fizeram? O que os pré-socráticos fizeram? Eles começaram a questionar aquelas histórias, aquelas lendas, o mito em si, que era contado de geração em geração. Então, com isso, o que aconteceu? Eles começaram a questionar, fazendo com que surgisse a filosofia. Os filósofos pré-socráticos, eles levam esse nome exatamente porque eles vieram antes de Sócrates. E qual a importância de Sócrates na história da filosofia? É que Sócrates, Sócrates e Platão, eles vão mudar totalmente o foco de investigação filosófica. Eles vão deixar de se preocupar com o cosmos, com a explicação do universo, e vão passar a procurar entender as questões humanas e vão até criar alguns modelos de sociedade que chega até a gente, como a questão da sociedade democrática, a república, a forma de organização, a política. Então tudo isso vai partir de Sócrates. Então todos os filósofos que vieram antes dele tinham uma outra preocupação, que era exatamente a preocupação de explicação do universo, tentar explicar a origem do universo. Quais foram os filósofos mais importantes desse período? Nós tivemos Tales de Mileto, que é o primeiro, quando você vai estudar a história da filosofia, Tales de Mileto entra como sendo o primeiro filósofo. Depois, aí nós temos nomes como Heráclito de Éfeso, que nós vamos estudar, Parmênides, Pitágoras, e então vários outros, Zenão, Demócrito. Então todos esses filósofos, eles são chamados de pré-socráticos, eles tinham essa preocupação na tentativa de explicar a origem do universo. Um dos filósofos que mais se destacaram é exatamente o filósofo Heráclito. O que Heráclito dizia? Nos seus estudos, Heráclito dizia que o universo e todas as coisas surgia a partir do movimento, do que ele vai chamar de devir, ou tudo flui. Então ele tem até uma frase conhecida dele, que diz o seguinte: um homem não toma banho em um rio duas vezes. Por quê? Porque se ele for tomar banho uma segunda vez, já não é mais o mesmo homem e nem aquelas águas são as mesmas águas. Então a ideia de movimento, a ideia do tudo flui colocado na filosofia de Heráclito, vai fazer com que ele defenda que o universo e todas as coisas elas vão surgindo devido ao seu movimento, tá?
e se transformando automaticamente no seu contrário. Então é essa dicotomia, essa luta dos contrários, o que é frio vai esquentar, o que é quente vai esfriar, o que é novo vai ficar velho. Então é esse o movimento que Heráclito vai defender. Então é a partir desse movimento, é a partir desse constante devido às coisas, que tudo está em constante movimento, que Heráclito vai dizer, com a evolução das coisas, que as coisas vão sendo criadas. Então essa era a filosofia de Heráclito. E Heráclito vai dizer que ele vai dizer que esse movimento é o chamado fogo. Ele compara como fogo. Por que ele compara como fogo, gente? Porque o fogo na tradição grega, da Grécia Antiga, ele tinha um significado de renovação. Ou seja, você queimava, por exemplo, para renovar as florestas, eles tocavam fogo para a floresta renovar. Então, essa renovação, esse movimento, Heráclito vai comparar ele como fogo. Então, ele vai dizer o elemento que faz surgir todas as coisas no universo é através do fogo. Não é esse fogo que a gente sente do fogão, não. Era um fogo que ele colocava assim nesse sentido figurado, que era aquilo que transforma, que está em constante transformação. Aí também tem os chamados filósofos eleatas, tá? Que era uma cidade de Eleia, Parmênides de Eleia, era uma cidade grega. Geralmente as pessoas, os filósofos lá na Grécia, as pessoas, eles eram identificados o nome e o local de onde ele era. Por exemplo, Heráclito de Éfeso. Por quê? Heráclito era de Éfeso. Tales de Mileto. Mileto era uma cidade. Aí tem Pitágoras de Samos. Samos era uma cidade grega. E tem Parmênides, e que vai ser Parmênides de Eleia. E lá na escola de Eleia tinha também um outro filósofo que era parceiro, tá? Que era parceiro de Parmênides, que era o chamado Zenão. O que é que eles disseram? Tá? Enquanto Heráclito defendia que tudo mudava, que estava tudo em constante movimento, ou seja, nós não somos mais a mesma pessoa de ontem, hoje nós somos outra pessoa, e isso vai fazendo com que as coisas vão se renovando e o universo vai sendo criado a partir desse movimento. Parmênides, mas Zenão e a toda a escola de Eleia vai dizer exatamente o contrário, tá? Ele vai dizer que ele vai trabalhar com a questão da imobilidade do ser. Aqui a gente precisa aqui saber o que é esse ser. A partir do pensamento de Parmênides e de Zenão, da escola de Eleia, é que vai surgir a chamada antologia. O que é antologia? Antologia é um ramo da filosofia que vai estudar o chamado estudo do ser. O que é o estudo do ser? O que é esse ser, gente? Vamos pegar aqui para vocês estarem entendendo. Tem esse lápis. Tá? Vamos imaginar que tem esse lápis aqui. Ou seja, esse lápis aqui ele pode se transformar. Entendeu? Ele vai se modificando, vai ficando menor, a ponta vai quebrar, a gente vai ter que ir fazendo. Se a gente deixar um tempo, ele pode perder essa cor aqui verde. Só o seguinte, o que seria o ser desse lápis? A ideia que você tem do lápis. E isso não muda. Aí, Parmênides diz, para se conhecer o universo, nós vamos ter que ser radicalmente contra o pensamento de Heráclito. Tá? Que a escola de Eleia, ela entrou em choque com o pensamento de Heráclito. Ela diz, olha, para a gente entender as coisas, para a gente entender como as coisas surgem, é necessário a gente não ver o universo, não ver as coisas como algo que está em constante movimento. O que ele dizia? Olha, se um homem entra no rio, ele não é mais o mesmo homem e nem o rio é a mesma água se ele for entrar uma segunda vez, então a gente nunca vai entender e compreender o que é o homem nem o rio, porque estão em constante movimento. Se a cada momento que eu olho para o rio e olho para aquele homem, eles vão ser seres diferentes, eu nunca vou entender, eu não vou conseguir entender. Então ele diz o seguinte, olha, é necessário, é inegável que as coisas se movimentem, tá? Quem é novo fica velho, quem é
o que é quente pode esfriar, o que é frio pode esquentar, entendeu? Então as coisas, há esses movimentos. Ele não, mas só que a essência, aí para você entender o que é o homem, você tem que buscar o que é a essência do homem. E essa essência é sinônimo, quando vocês veem na filosofia, estudo do ser, vocês podem interpretar essa palavra ser como essência das coisas. E aí surge a primeira ideia que depois vai ser repetida por Platão, que é exatamente a ideia do mundo inteligível, como eu falei para vocês do lápis. Ou seja, esse lápis ele pode modificar, esse lápis que eu mostrei para vocês. No entanto, a ideia de lápis nunca vai modificar. Vocês não vão, por exemplo, qual é a utilidade do lápis? Escrever. Então o lápis, a essência dele vai ser sempre essa. Vai estar muito ligado, muitas vezes, à sua utilidade. E isso nunca vai mudar. Independente se o lápis seja grande ou pequeno. Então, pessoal, ó, a gente tem que esses dois filósofos, para vocês terem uma ideia, como era o embate de ideia desses filósofos. Eles trabalhavam, buscavam o entendimento do universo, e aí nós vamos ter uma série de filósofos, cada um com um posicionamento, tentando explicar a origem do universo. Tá? Os filósofos pré-socráticos, tá? É bom falar isso. Quem procurou entender a origem do universo foram os filósofos pré-socráticos. Tá? Foram os filósofos pré-socráticos. Então, a ideia de entender o universo, entender tudo que o cerca, foi a ideia dos filósofos pré-socráticos. Qual é a sua importância? Eles descobriram como o universo surgiu? Não descobriram. Cada um tinha uma ideia e não descobriram. Mas a importância desses filósofos para a história da humanidade foi exatamente o rompimento com o mito. Aquela história da pessoa dizer isso aconteceu de tal forma e aquilo passar a ser verdade absoluta sem ninguém questionar. Tá ok, pessoal? Então nós temos aí, ó, olha, nós temos aí, vocês dêem uma lida na página 30, aliás, na página 29, tá? E página 30. Aí na página 31 tem aí algumas questões, tá? Na página 31 tem atividade, revendo o capítulo aí, ó. Então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês respondam essa atividade da página 31. Tá bom, pessoal? Vocês respondem essa atividade da página 31. Tá ok? Bons estudos e até a próxima aula.